FK, o que você acha da super previdência Arca-Grão do Primo Rico? Esse super aqui da pergunta já tá meio enviesado, né? Mas vamos lá, acho que o assunto da semana tá sendo o lançamento dessa previdência do Primo Rico, como se fosse também a única solução para as previdências ruins que tem nos grandes bancões. Mas vamos combinar que já faz um tempo que há excelentes previdências de top gestoras, inclusive dentro dos bancões. Se até ontem você não investia em previdência porque achava que não tinha produtos bons nessa categoria, tá de brincadeira, né? Tá na hora de acordar. Mas vamos lá, não vou fugir da pergunta não, vou falar os prós e os contras na minha opinião e você tira a sua própria conclusão se vale a pena ou não. Pontos a favor. Número 1. Gosto da ideia do FOF, fundo de fundos. Em um único produto você já tem uma boa diversificação entre classes e gestores. Super prático, para quem não quer ficar perdendo tempo com investimentos, é uma ótima solução. Ponto 2. Os gestores aqui dentro da prévia do Primo Rico são bastante conhecidos, bons, inclusive eu aplico diretamente em alguns deles na minha carteira pessoal. Só não entendi esse BOVA11 aqui que replica o índice Bovespa, com percentual razoável na parte de ações. Porque essa gestão passiva nessa parte, será que é por causa de liquidez? Não sei. O terceiro ponto positivo é que essa previdência é super acessível. A partir de R$100 você já consegue entrar. Então, para quem está começando ou não tem muitos recursos, é uma baita vantagem. Quarto ponto, não possui taxa de carregamento de entrada e saída, que é um absurdo isso e acho que nem os bancões fazem mais. Falando em custo, vi que a taxa de administração é de 0,59, bastante competitivo. Mas vale lembrar que isso é a taxa dele e as taxas dos fundos que estão inseridos dentro desse FOF. O correto também não seria somar essas duas taxas, até porque os fundos que estão inseridos dentro da Previdência Arca-Grão, a taxa de administração, uma parte dela é descontada. Mas meu ponto é, quanto que de fato eu estou pagando para Arca-Grão, quanto que eu estou pagando para Sparta, para Absolute, para Real Investor, etc. No final das contas, é importante chegar no custo efetivo total, considerando todas as taxas, seja da taxa da Grão, seja dos fundos inseridos dentro da Previdência, e os descontos para o cliente saber no final das contas o quanto que ele está pagando de fato. Essa previdência é mais cara ou é mais barata se eu investisse diretamente nos fundos que estão dentro dela? Para mim não ficou muito bem claro isso, quem souber coloca nos comentários aí, eu agradeço. O importante aqui é só abrir um parênteses que caso você queira aplicar diretamente nos ativos e manter os benefícios da previdência privada, você não vai conseguir. Até porque na Arca-Grão tem alguns ativos, como por exemplo fundo imobiliário, você não consegue aplicar no fundo imobiliário e ter os benefícios da previdência, a não ser, claro, que seja dentro desse FOF. Fecha parênteses. Agora vamos para os meus pontos de atenção. Primeiro, não há nenhuma crítica, é uma dúvida mesmo. Se você é fã assíduo do Primo Rico, veja se você pode me ajudar. Que é o seguinte, a Arca divide em 4 classes: ações, ativos internacionais, fundos imobiliários e renda fixa. Eu achava que era 25% em cada uma, só que aqui na Previdência tem uma proporção diferente. Alguém sabe o motivo? Se sim, coloca aí nos comentários. Pegando esse gancho e vendo que tem um percentual razoável alocado em renda fixa, para mim, agora opinião pessoal, pela previdência privada ser um veículo mais de longo prazo na maioria das vezes, eu prefiro não estar exposto nessa classe de ativos na parte de previdência. Acho excelente renda fixa, ainda mais no nosso país, com juros lá em cima. A gente também tem diversos ativos isentos de imposto de renda, mas prefiro os investimentos mais voláteis na previdência, já que tenho tempo a meu favor. Se você é um investidor mais moderado, arrojado, com visão mais de longo prazo, talvez se identifique com o meu ponto também. 3. Outra classe que também não gosto muito de estar dentro da previdência privada é o fundo imobiliário. Para quem não sabe, os fundos imobiliários, uma das grandes vantagens é que você tem um rendimento mensal que cai na conta e isso é livre de imposto de renda na pessoa física. E esse é um dos pontos que eu vejo que é até melhor do que comprar um imóvel, seja um comercial, residencial, que independente se está na pessoa física ou está numa hold imobiliária, você vai precisar pagar imposto sobre os aluguéis. Mas voltando para o tema principal, fato é, quando colocamos fundos imobiliários dentro de uma previdência privada, meio que perdemos esse benefício. Isso porque quando resgataremos a previdência privada, salvo uma exceção de estar no regime progressivo e ser um valor muito pequeno, na maioria das vezes você vai pagar o imposto de renda. Ou seja, aqui fica meio na dúvida se é melhor ter fundo imobiliário na pessoa física ou dentro de uma previdência. Para mim, acho que é melhor na pessoa física. Falando em fundo imobiliário, aqui eu tenho uma outra dúvida se esses ativos vão estar sempre na previdência. Porque eu vejo fundos imobiliários como ações. Se mudar o fundamento ou chegar no preço justo do ativo, talvez seja a hora de vender e trocar para um outro ativo. Ou seja, terá um giro maior nessa classe. E aí, para mim, não ficou muito claro isso, se eles vão segurar esses ativos ou eles vão trocar conforme o mercado. Nas demais classes é mais difícil porque os gestores já estão fazendo esse papel. Só trocaria a gestora se tivesse uma mudança na gestão, no time, ou então fugisse do mandato, ou algo do tipo, que são eventos bem raros de acontecer. Então aqui fica a minha dúvida, se os fundos imobiliários são eternos ou não. Quarto ponto, indo para a parte internacional,
viu que foi optado pelo ETF IVVB11, que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Sei que lá fora é mais difícil de bater o índice, mas o primo rico na carteira pública dele, ele faz esse stock picking. Então aqui fica a minha dúvida de por que não foi optado por uma gestão ativa nessa classe ao invés de um ETF. E nesse caso, já que foi um ETF, por que não um ETF que pegue as maiores empresas do mundo e não apenas os Estados Unidos? Porque daí eu acho que ficaria até mais completo com empresas da Europa, da China, do Japão, etc. Até porque o último lá do Arca é relacionado a ativos internacionais e não ativos americanos. Então acho que talvez possa fazer sentido, não sei. Quinto ponto, mais uma vez aqui falando de uma opinião pessoal minha, de uma classe que eu senti falta, que são os multimercados, que nada mais é do que gestores que podem alocar em diferentes classes de ativos. É o tipo de fundo em que o gestor consegue ter uma maior liberdade na escolha dos seus ativos. Luiz Stuberg, Arminio Fraga, Márcio Wappel, Mário Toros, Rodrigo Azevedo, Rogério Xavier, Jorge Laranjeira e seu time de medalhistas de matemática são alguns exemplos desses gestores multimercados, que inclusive muitos deles ganharam dinheiro recentemente com a alta de juros nos Estados Unidos, operação que é mais difícil a pessoa física fazer por conta própria. Enfim, eu particularmente gosto de estar exposto nessa classe de ativos, não apenas por causa das operações, que é mais difícil realizar, mas para dar mais liberdade mesmo para o gestor, que eu acho que é muito mais inteligente do que eu. Se ele achar que bolsa não é o momento de comprar, ele não vai comprar, se bobear vai ficar até vendido, coisa que num fundo de ação que ele tem que ficar 67% comprado, ele não tem tanta liberdade. Não estou falando que um é melhor que o outro, acho que são complementares, mas o multimercado eu vejo essa grande vantagem. Outra classe que talvez valeria colocar um pouquinho seriam os criptoativos. Daí você pode estar se perguntando, mas essas classes, multimercados, criptoativos, não fazem parte da Arca. Sim, mas na carteira do primo rico que ele mostra na internet, ele aplica. E isso eu fico na dúvida também. Desculpa eu não acompanhar muitos vídeos do primo rico, quem souber coloca aí nos comentários, como é que ele considera esses ativos que ele aloca que não estão nessas 4 classes de ativos da Arca. E eu pego nesse ponto porque eu acho que o propósito da Arca é levar praticidade e facilidade para a vida do investidor. Então o ideal seria ter um produto que contemplasse todas essas classes de ativos importantes para facilitar de uma vez por todas a vida do investidor. E isso, sendo bastante sincero, confesso que até hoje não encontrei uma solução que atendesse 100% esse ponto. Fica a dica aí para criarem algo do tipo. Bom, esses foram os meus levantamentos da Previdência Arca-Grão do Primo Rico. Acho que se você gosta dessa proposta de praticidade, desse FOF, de alocar em um único produto, fazer toda a diversificação, vale a pena olhar os seus pares. DNA Energy Prev, Super Prev, RB Prev, Portfólio Private Prev são algumas opções de FOFs que seguem essa lógica de alocação diversificada em um único investimento. Analise e compare bem a lógica de como foi feito o asset allocation desses produtos, a distribuição entre as classes de ativos, e aí você vai ter mais fontes e dados para tomar sua decisão. E um ponto importante, caso você decida investir, não apenas nessa Previdência Arca-Grão, mas qualquer outra, é ver quem é a seguradora. A Previdência Privada tem essa terceira parte que é super importante se atentar, até porque você corre o risco dessa seguradora. Sei que a probabilidade de uma seguradora quebrar é baixíssima, mas se você pode diversificar, por que não? A Previdência Arca-Grão, pelo que eu vi, tem 2 seguradoras, a XP e a Icatu. Ambos ok, mas se você já tem uma previdência na seguradora X e vai criar uma nova, por que não na seguradora Y, né? Então saiba que não dá na mesa você investir em qualquer corretora. Se atente nessa questão de seguradora também. E caso você faça portabilidade, se atente à tábua atuarial, tá? Para quem não sabe, esse detalhe impacta diretamente na renda, caso você opte no futuro, por exemplo, numa renda vitalícia. E aí que tem uma tábua atuarial antiga de uma previdência que fez décadas atrás, é um achado, não pode perder. Por isso, não faça a portabilidade total. Se realizar, não tem mais volta. Talvez seja melhor você fazer a portabilidade de uma parte e aí quando você for se aposentar, faz a portabilidade de volta e aí opta pela renda vitalícia ou algo do tipo. A gente faz essa estratégia, só verifica com o gerente do seu banco, que provavelmente essa tábua atuarial é de uma previdência de algum desses grandes bancões, se isso é possível ou não, entenda mais detalhes. Falo isso porque tem algumas previdências que não aceitam novos aportes ou outras portabilidades para dentro dela. E caso sua tábua atuarial seja mais recente, que é atualizada constantemente, aí manda bala, pode fazer a portabilidade total mesmo. Bom, acho que é isso de mais importante. Coloque aí nos comentários se você vai investir ou não na Previdência do Primo Rico. Se puder, melhor, coloca também os motivos. Valeu, até mais.